Olá, hoje eu vou falar de Salmo 51, que fala sobre a confissão e arrependimento. Esse salmo ele foi composto pelo profeta Natã para Davi, depois de haver ele possuído Betseba, a mulher que ele viu nua a se banhar da sacada de sua janela. Então, Natã ofereceu esse salmo a Davi, depois que Davi cometeu o pecado do adultério. E ele diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Neste salmo feito por Natã para Davi, ele mostra que Davi, ele clama para que Deus o perdoe pelo pecado que ele cometeu, e que foi o pecado de adultério. Quando ele chegou na sacada de sua varanda e viu ali a mulher que estava a se banhar, a mulher que chamava Batseba, algumas pessoas falam. Esse salmo, ele mostra que Davi, ele pede a Deus que ele o perdoe do seu pecado que ele cometeu e o limpe de forma tão misericordiosa que seu pecado seja completamente lançado no profundo do esquecimento. Contudo, Davi faz questão de enfatizar que o problema dele ter pecado é porque ele havia sido concebido em pecado, em iniquidade, ou seja, visto que a sua natureza era pecaminosa, não teve como ele evitar o seu pecar. Em uma forma de dizer, foi uma desculpa muito grande que Davi estava fazendo, que o motivo dele ter pecado foi o fato dele ter nascido de natureza pecaminosa. Por quê? Porque ele nasceu com a natureza pecaminosa, mas cabia a ele vigiar os seus olhos, vigiar o seu coração e não tomar uma atitude segundo aquilo que os seus olhos viram e o seu coração desejou. Se Davi tivesse visto e se virado e tomado uma outra direção e não cometido aquele pecado, ele estava livre daquilo que ele fez. Mas não, Davi ele caiu no pecado e ainda quis se eximir da sua culpa, querendo jogar o peso, a responsabilidade do pecado que ele cometeu na sua natureza, que foi o fato de nascer um homem pecador, nascido e gerado em pecado. Uma vez que a natureza humana é uma natureza corrompida. Davi, ele não conseguiu reconhecer aqui que ele pecou e ele devia realmente pedir a Deus perdão e misericórdia pelo pecado que ele fez, mas não por causa de sua natureza e origem, mas por causa da atitude que ele cometeu naquele momento. No entanto, é importante que a gente observe que sim, realmente o homem ele tem uma natureza pecaminosa, uma vez que ele foi desprovido da purificação do pecado desde a sua gestação, uma vez que Adão e Eva, lá no passado, eles cometeram um pecado. E é daquela natureza que Davi
está fazendo questão de ressaltar aqui, que ele traz em si a natureza que veio de Adão e Eva, quando o pecado ainda dominava sobre o corpo do homem. E ele continua dizendo no Salmo: eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Aqui Davi expressa que ele sabe bem que Deus se preocupa com o que se passa no íntimo do coração do homem e não apenas com a aparência. Assim, seu íntimo clama por uma limpeza de alma. Só assim ele encontrará paz diante de Deus. Ao mesmo tempo, Davi pede que Deus não o deixe cair novamente em iniquidade, mas que sustente o seu espírito, que ele possa seguir obedecendo a lei do Senhor. E uma vez que isso acontecer, ele falará ao povo pecador que Deus é justo em perdoar os pecadores quando estes clamam de coração quebrantado. Aqui sim, Davi expressa que ele sabe que Deus se preocupa com o que passa no íntimo do homem. Então Deus vai entender que ele sabe que ele cometeu o pecado, mas ele se arrependeu. E ele não quer continuar com aquele peso do pecado no seu corpo, porque aquele peso estava lhe consumindo a alma e os ossos, estava lhe roubando a paz. E uma vez que o Senhor o perdoar, ele vai encontrar paz, a paz que só há diante de Deus. E que quando Deus o purificar, o perdoar, que jamais Deus deixe que ele venha cair novamente neste pecado, mas que o faça observador da palavra e que o sustente em suas mãos. E que isso feito, ele testemunharia ao povo as misericórdias que o Senhor teve para com ele, porque o Senhor viu o seu coração que estava quebrantado. E o Salmo continua: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu tu daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Aqui Natã, quando ele estava fazendo este salmo para Davi, ele teve um profundo anseio para mostrar que Davi tinha um desejo verdadeiro de renovar o seu louvor com Deus. Um louvor consciente de que sacrifícios materiais nenhum, eles eram prioridades no coração de Deus, mas que a apresentação de um coração genuinamente contrito, quebrantado, posto como sacrifício ali diante do Senhor,
ele agradaria muito mais a Deus do que ele levar ali algum animal para oferecer em sacrifício ou oferta. E o Salmo termina dizendo: faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te guardarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Por fim, este salmo termina com o clamor de Davi a Deus, de que o Senhor promova o bem sobre Sião. Sião, uma cidade que é formada pelo povo de Israel, pelo povo de Judá. Pois a cidade jamais deixará de ofertar sacrifícios ao Senhor, em nome da justiça do Senhor que se manifesta entre o povo. Aqui neste salmo, nós vemos claramente que a confissão e a demonstração de arrependimento, ela traz o perdão do Senhor. E é isso que o Senhor quer que nós ofereçamos ao Senhor. Um coração contrito, mas uma confissão verdadeira. Uma confissão de uma pessoa que realmente se arrependeu e que não quer voltar a cair novamente no caminho que ela traçou. E dessa forma, eu espero que, se eu tenha cometido algum pecado no dia de hoje, algum pecado nesse tempo, que o Senhor me perdoe, que o Senhor olhe para o meu coração, que Ele limpe de toda maldade, que Ele refaça puro o meu coração, que Ele venha lavar-me, tornar-me mais alvo que a neve, porque só assim eu alcançarei a misericórdia do Senhor. E que da mesma forma você possa ter a pequenez de reconhecer que o Senhor é o único capaz de perdoar também o seu pecado. Que você possa encerrar o dia de hoje crendo e clamando a Deus que, se algum mal você cometeu assim como eu, que nós humildemente nos colocamos diante do Senhor e nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos lave de toda impureza e que nos faça mais alvo que a neve, para que assim possamos ter um coração sempre reto e agradável ao olhar do Senhor, e que o nosso louvor seja puro aos seus olhos. Amém? Que o Senhor te abençoe.